Olá, pessoal. Boa noite. Estamos chegando aqui à nossa live. Olá, pessoal. Boa noite. Chegou o dia da nossa live. Vamos discutir hoje aqui aplicações da medicina nuclear na neurologia. Temos um convidado super especial, né? Um grande professor, amigo, médico nuclear e neurologista. Vai logo aqui estar conectando com a gente. Espero que vocês gostem. É a minha primeira live aqui no nosso Instagram. E aí eu queria, primeiramente, que vocês me dissessem se tá tudo bem, se estão escutando bem aqui, se o áudio tá ok. Espero que todos participem, mandem perguntas, casos clínicos, que a gente está aqui para isso, hoje aqui para discutir quais são as aplicações da medicina nuclear na neurologia. E espero que todos gostem, para a gente poder repetir, tá certo? Laura entrou aqui. Deixa eu conectar. Laura está conectando. Enquanto isso, eu vou... Oi, Laura, boa noite. Chegou o dia da nossa live. Tudo bem? Sim, isso aí, minha primeira live. Ótimo. Então, eu gostaria de apresentar o Dr. Lauro, professor, médico nuclear e neurologista. Né? Primeiramente, vamos esperar um pouquinho, né, Lauro? Mais pessoas entrarem aqui na nossa live. Eu vou fixar o nome para todo mundo saber aqui qual é o título. Perfeito. E você está me ouvindo? Estou ouvindo você super bem. Tá bom o som também aí? Sim. Ai, ótimo. Da medicina nuclear. Deixa eu colocar aqui. Na neurologia. Como é a minha primeira live, tudo que eu fizer está perdoado. Vou publicar agora e aqui fixar. Pronto, acho que tá. Agora, consegue ver aí aplicações da medicina nuclear na neurologia. Eita, não sei se eu consegui fixar. Aqui. Agora. Consegui, fixado. Ótimo. Agora... Só não estou aparecendo mais aqui, peraí. Deixa eu ver. Não sei se eu virei a tela. Agora. Acho que eu virei a tela sem querer. Perfeito. Tudo pronto. Tema fixado. Pessoal chegando. Já vi minha prima aí, Carlinha. Mora lá em São Paulo, é médica também. Muito bom, muito bom. Está aumentando aí. Com certeza. Muito bom. Vai ser muito show essa live. Preparadíssima. Muitas perguntas para você. Tem a Helen Piantino aqui, neurologista também, que entrou. Muito legal, né? Estelita trabalha comigo, trabalhamos juntas. Muito bom. Deixa eu assinar aqui. Olha, muito bem. Então é um prazer, viu, Lauro, estar aqui com você, a gente poder debater um tema super importante como esse. Nós sabemos que dentro da neurologia, quando se pede exame, realmente a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são os exames mais solicitados. Sim. Mas sabemos também que a medicina nuclear tem o seu nicho e tem um nicho super importante e que muitas vezes assim é esquecido por conta da familiaridade que os médicos não têm, às vezes também não saber onde utilizar, não entender bem o nosso método. Então, acho que aqui é uma grande oportunidade para a gente explicar isso melhor e também tirar dúvidas, né, que eles
possam ter. Primeiramente, gostaria que você assim se apresentasse, explicasse mais como foi essa sua paixão pela neurologia e a medicina nuclear. Como é que você decidiu seguir esse caminho? Sabemos que você é um dos pouquíssimos profissionais que tem as duas especialidades. Isso é muito importante, por isso que aumenta a sua expertise no assunto. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Simone, primeiramente eu gostaria de agradecer aí o convite. Você é um dos expoentes aí, colegas nossos da medicina nuclear, que procura divulgar a medicina nuclear e não só em todas as suas áreas, mas também na área de cardiologia, agora na área de neurologia. E eu espero que realmente nós possamos usufruir muito dessa sua iniciativa, né? Com outros temas também que venham a fortalecer a especialidade e assim como também os especialistas que da medicina nuclear fazem uso, né? Bom, a minha história, eu fiz medicina em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, e vim fazer neurologia aqui na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, no campus de Ribeirão Preto. Então, eu fiz 3 anos de neurologia geral e fiz 1 ano de neurofisiologia. Depois, eu comecei, na época, o professor Américo Seiki Sakamoto, que é neurologista especializado na cirurgia de epilepsia, perguntou se a gente não gostaria de começar um projeto de pesquisa utilizando o SPECT cerebral, porque era muito utilizado em Cleveland, na época, né, pelo Hans Luders, e a experiência, isso era em 1994, 1995. Já tem 26 anos que eu faço SPECT cerebral aqui em Ribeirão Preto. Então, na ocasião, nós fomos estudar, tínhamos apenas uma gama-câmara Orbiter de uma cabeça, que já tinha aí uns 20 anos de vida, e começamos a fazer os primeiros SPECT cerebrais. Foi quando eu comecei a fazer o mestrado, ao mesmo tempo que eu fui contratado como neurologista do Centro de Cirurgia de Epilepsia de Ribeirão Preto. E, entre outras atividades, a minha atividade maior era fazer o SPECT cerebral durante a crise epilética e também depois, uma semana ou dias depois, fora da crise. Então, tanto gostei da medicina nuclear, dessa experiência, mesmo naquele começo em que uma sala tinha uma gama-câmara Orbiter, na outra sala tinha um pica-pau, que era um mapeador linear. Então, assim, bem naquele comecinho, nós começamos a fazer o SPECT cerebral e começou a dar a sua grande contribuição. Gostei muito da especialidade, tanto que entre o mestrado e o doutorado eu fiz, então, o meu estágio credenciado, na época, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, fiz 2 anos de medicina nuclear, aqui em Ribeirão Preto mesmo, e depois eu comecei a trabalhar nas duas áreas, como neurologista e também ali como médico nuclear, principalmente nesse protocolo de SPECT cerebral. Não demorou para que o SPECT cerebral começasse a ser utilizado por várias outras especialidades que interessaram pelos métodos quantitativos, na época muito eficientes, mas atualmente a gente tem aí várias ferramentas importantes. Então, eu sou um apaixonado pela medicina nuclear, sou um apaixonado pela neurologia, pelas neurociências, e hoje, juntamente com essa imagem híbrida de equipamentos que unem a tomografia computadorizada, com o SPECT, com o PET, com a ressonância, nós temos aí todo um universo de imagens híbridas que vai gerar cada vez mais desafios para nós na interpretação dos exames. Então, maravilha, para todos virem aí como é importante e como, assim, seu currículo é muito rico. Parabéns. Agora, uma palavra assim, importante, uma explicação importante que eu achei na sua fala, que é bom para a gente explicar, quando você falou uma cabeça, para as pessoas que não são da nuclear. Minha prima, por exemplo, que está aí, uma cabeça é quando a gama-câmara tem um só detector. A gama-câmara é o equipamento, né, que mede a radiação que está saindo do paciente e que fazem as imagens. Geralmente, para neurologia, o ideal são, quanto mais cabeças, melhor, né? A gente sabe disso. Então, se tivesse aquela com 3 detectores, ainda é melhor, mas são pouquíssimos serviços. Eu nem sei se tem no Brasil câmaras com 3 detectores para fazer um SPECT cerebral. Mas com 2 detectores, e até com
conseguimos fazer uma imagem de SPECT muito bem. E aí, falando, antes de a gente entrar nas aplicações, apesar que você já falou uma aplicação aí super importante, que é na epilepsia, que eu acho que é uma coisa para a gente discutir, e já vi que você sabe mais, muito mais do que eu imaginava. Olha, Lauro, muito bom isso. Então, acho que era bom a gente tentar explicar, né, qual seria a diferença, então, de uma imagem SPECT para uma imagem PET. Muito bem. SPECT e PET são acrônimos da descrição da técnica de imagem, do método de aquisição de imagem. O SPECT é um acrônimo que ele descreve Single Photon Emission Computed Tomography, ou seja, tomografia computadorizada, com imagens tridimensionais em que você analisa por tomos e por projeções ou slices ou cortes a imagem do corpo, no caso estamos estudando o cérebro. Então, o SPECT, a gente utiliza radioisótopos de meia-vida um pouco mais longa, que é a chamada medicina nuclear convencional. Então, no caso, nós vamos utilizar de rotina um radiofármaco, um fármaco que chama-se etilenodicisteína, que é uma molécula altamente lipofílica, entra dentro da membrana do que recobre o cérebro e permite que os neurônios absorvam esse fármaco. Então, nós vamos pegar esse fármaco e vamos ligar num isótopo que se chama tecnésio 99 metaestável. O tecnésio, tentando metaforicamente explicar, ele funcionaria como se fosse um sinalizador GPS, ligado a uma molécula. Então, por onde a molécula se deslocar, aquele tecnésio vai ficar mandando sinal até que essa molécula vai se depositar numa determinada estrutura e, a partir de lá, nós vamos ter uma noção e vamos fazer uma imagem de onde aquela molécula, aquele fármaco se depositou. A mesma coisa acontece para a técnica do PET, que é Positron Emission Tomography, ou tomografia por emissão de pósitrons. Nesse caso, nós vamos ter aqui um fármaco, que o mais utilizado é a glicose radiomarcada. Nós vamos ligar ela no chamado Fluor 18, que também vai funcionar como um sinalizadorzinho GPS. Só que esse Fluor 18 tem uma meia-vida muito curta, são só 110 minutos, ou seja, 1h e 50 minutos, enquanto que o do SPECT são 6 horas que dá para a gente ter ali uma meia-vida. Então, são duas técnicas diagnósticas. O SPECT permite estudar o quê? O fluxo do sangue no cérebro, que a gente também chama de perfusão do cérebro. Então, estuda o compartimento vascular. E o PET vai estudar o quê? A extração e a biodistribuição da glicose radiomarcada dentro do tecido cerebral, alcançando um equilíbrio em torno de 40 minutos a 60 minutos após a injeção. Enquanto que, no caso do SPECT, quando eu injeto o ECD marcado com tecnésio, na primeira passagem pelo fluxo sanguíneo cerebral, aproximadamente 90 a 95% de todo o fármaco é depositado. Então, são duas técnicas bastante robustas, sendo que o PET ele permite uma imagem de melhor qualidade, de maior resolução, onde nós enxergamos estruturas um pouco menores e mais apropriadamente relacionadas à subestrutura. Então, são essas duas técnicas de imagem, são equipamentos de preços diferentes. Alguns aparelhos de PET custam aí 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Aparelhos de PET custam aí de 3 até 10 milhões de reais. Então, todo preço tem, como se diz, a tecnologia que lhe é atribuível. Então, um PET é um equipamento caro, o exame custa mais caro, mas também a resolução da imagem é maior. Quem não dispõe desse equipamento de PET, o equipamento de PET permite análises muito parecidas e de muito boa qualidade também, que são diagnósticas e têm ajudado bastante os neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras na avaliação de seus pacientes. Então, muito boa a sua explicação. Então, embora são técnicas distintas, SPECT e PET, mas são técnicas da medicina nuclear,
uma SPECT, quer dizer, esses radiofármacos avaliam a perfusão cerebral. E com a técnica PET, usando o FDG, que é um análogo da glicose, nós temos uma avaliação do metabolismo glicolítico. Sim. Mas, então, uma está estudando perfusão. Quando a gente pede SPECT, a gente está pedindo uma avaliação da perfusão cerebral. A outra Sim. é do metabolismo. Mas essas informações são parecidas quando você diz, ó, tem uma alteração de perfusão, uma diminuição de perfusão em determinada região cerebral. O que a gente vai ver será equivalente em relação ao metabolismo. Era bom para a gente, quero que as pessoas entendam e fixem bem isso aí. Perfeito. O que torna estes dois métodos parecidos e até complementares é um princípio que se chama acoplamento neurovascular, certo? É onde você tem um vaso, a unidade neurovascular, e nessa unidade neurovascular que controla a dilatação e a contração da microvasculatura das arteríolas cerebrais e cerebelares, você tem então essa unidade vascular e essa unidade vascular ela é conectada às terminações de astrócitos. E esses astrócitos são ligados aos neurônios. Então, quando os neurônios entram em atividade, por exemplo, nesse exato momento, todos os convidados que estão assistindo esse vídeo, as áreas visuais que ficam na região occipital, os neurônios estão sendo estimulados, assim como também a área auditiva que fica do lado esquerdo, no lobo temporal, também está ativada. Se eu fizer um SPECT ou um PET em todos os convidados, nós vamos enxergar que os neurônios dessas regiões estão trabalhando mais. E como é que eu posso enxergar os neurônios trabalhando mais? Eu posso enxergar ou através do PET, medindo o consumo de glicose deles, certo? Uma vez que os neurônios e os astrócitos vão estar trabalhando mais, ou através do método do SPECT. Por quê? Porque o neurônio está trabalhando muito, ele precisa de sangue, precisa de oxigênio. Então, ele aciona um astrócito, o astrócito vai lá e dilata o vaso, e o vaso permite um fluxo sanguíneo maior. E esse fluxo sanguíneo maior eu consigo detectar pelo SPECT. Então, existe esse acoplamento neurovascular que ele é presente e associado na maioria das doenças. Mas existem situações em que você tem que um aumento do metabolismo, às vezes é associado a uma diminuição do fluxo sanguíneo. Ou um aumento do fluxo sanguíneo é associado com uma diminuição do metabolismo. Mas, em suma, se você for observar, por exemplo, numa encefalite herpética, nós vamos ter que um PET scan pode mostrar ali uma depressão do metabolismo pelo processo inflamatório. Então, você pode ter um hipometabolismo de glicose num lobo temporal, por exemplo, mas como está tendo um processo inflamatório com grande demanda de células chegando ali de sangue, você pode ter um aumento perfusional associado a uma diminuição metabólica. Mas isso é raro. Na maioria das vezes, aumento de metabolismo de glicose no PET associa-se a aumento de fluxo sanguíneo no SPECT. E como a gente está falando, acho que as pessoas estão percebendo que na medicina nuclear a gente trabalha com fisiologia. E aí, por que a importância? Também, quando eu iniciei minha fala, eu disse, olha, na neurologia, os exames de imagem, ressonância e tomografia são muito mais solicitados, né? Mas a medicina nuclear pode ajudar em muitas situações. Então, por quê? Porque a gente avalia a parte fisiológica e muitas vezes na doença você não tem uma alteração ainda anatômica e você vai ter a fisiologia precedendo aquela alteração fisiológica. Então, você tem uma ressonância, pode ter uma ressonância normal e você já ter alterações de perfusão ou de metabolismo. Outra coisa importante que eu assim, acho que é bom a gente frisar, que quando você falou do tempo de captação, tanto dos marcadores para perfusão no SPECT, como o de metabolismo para PET, então, para o PET existe um certo equilíbrio, um certo tempo depois que você injeta, para poder existir aquele equilíbrio e a gente poder fazer a imagem. E no SPECT, não. E eu acho que na epilepsia isso é muito importante.
Então, essa diferença entre o tempo de ativação e o tempo de captação com os traçadores de SPECT e PET. Queria que você também falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho isso aí. E qual seria o preparo? Então, eu tenho um paciente que precisa realizar um SPECT cerebral ou um PET cerebral. Qual o preparo que a gente precisa, já que a gente está trabalhando com fisiologia? E aqui você disse, a gente está prestando atenção em você e estamos com o nosso córtex visual ativado, nosso córtex auditivo ativado. E será que no exame isso também não pode atrapalhar, já que trabalhamos com fisiologia? Então, qual o preparo para a gente realizar esse exame? Sim, o preparo é importante, o acondicionamento, chama-se acondicionamento fisiológico. Então, para o SPECT cerebral, habitualmente, quando o paciente está internado numa unidade de videomonitorização para filmar a crise e injetar o ECD marcado com tecnécio na hora da crise, não tem como você fazer muito acondicionamento, porque às vezes o paciente fica 24, 48 horas, 72 horas esperando uma crise. Então, às vezes o paciente está lá sendo monitorizado, filmado, e existe uma televisão, um parente está conversando com ele. Então, para o SPECT ictal, o SPECT crítico, às vezes é um pouco difícil a gente fazer esse acondicionamento. Mas para o SPECT intercrítico, que é aquele que o paciente ambulatorialmente vai até a sessão de medicina nuclear, o paciente chega, passa primeiro pela entrevista, aí depois ele é puncionado, né, geralmente aqueles abocates, deixa uma veia já pega ali para ver realmente para que no momento da injeção o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro não vai conversar com o paciente. Então, primeiro é funcionado a veia, colocado num ambiente, numa sala confortável, não fria, apenas temperatura confortável, e é orientado aos acompanhantes que não conversem com o paciente, que deixe o paciente de olhos abertos, olhando para o teto, preferencialmente, e orientando também o paciente para não ficar perscrutando o ambiente. Quer ficar olhando para um lado, para o outro, ele fica preocupado. Por quê? Porque movimentar os olhos de um lado para o outro podem ativar a área 8 de Brodmann, que fica mais ou menos na projeção do giro frontal médio bilateralmente. Se o paciente ficar conversando com o acompanhante, a área temporal superior também fica ativada, né? E não pode funcionar a veia do paciente e já injetar o traçador, porque a própria punção venosa gera dor. E isso pode estimular a área sensitiva na região parietal contralateral. Então, assim, a punção tem que ser pelo menos 30 minutos de maneira prévia. O paciente fica 30 minutos em repouso, acordado, em vigília, com os olhos abertos. Isso também vale para o preparo do PET cerebral. Por quê? Porque é muito importante que a área visual esteja estimulada, certo? A gente não precisa deixar a luz acesa completamente, senão ela fica tão intensamente hiperperfundida ou hipermetabólica que, pela própria normalização do software, deprime as demais áreas do cérebro. Então, na realidade, tem que ser com a luz apagada, mas num ambiente relativamente claro, com a luz do dia, e o paciente tem que estar com o olho aberto. Agora, novamente, por que é importante estar com o olho aberto? Para que a área visual esteja estimulada, porque essa área visual, particularmente em pacientes com demência, ela é importante para diferenciar pacientes com doença de Alzheimer de pacientes com demência de corpos de Levy, porque os pacientes com demência de corpos de Levy têm uma diminuição do funcionamento dessa região do córtex calcarino. E eu vou até mostrar para vocês aqui, eu trouxe aqui, o Wilson, o cérebro do Wilson, tá aqui. Então, só para mostrar onde fica esse córtex calcarino. Excelente. Que é essa região do cérebro, essa é uma imagem de um modelo, certo? Então, nessa imagem desse modelo, eu vou só organizar aqui. Então, nós temos aqui essa região
que é a região, mais ou menos a região visual, fica na região posterior Certo. do cérebro. Aqui está o lobo frontal, certo? Uhum. Aqui está o lobo temporal, onde fica a área auditiva, nessa região. E essa parte posterior aqui tem o córtex calcarino, que tem a fissura calcarina, mais ou menos onde está essa fissura. E essa região aqui, quando a gente analisa o plano sagital do cérebro do paciente, no paciente com demência de corpos de Levy, essa linha aqui, ela não acende, porque tem uma degeneração dos neurônios dessa região. Então, é muito importante a gente fazer o exame, a injeção, estando o paciente com os olhos abertos. Bom, uma vez, então, o paciente ficou 30 minutos, ele vai ser 30 injetado. minutos em repouso, né? Nessas condições. Isso, Certo. aí ele vai ser injetado. Depois que ele é injetado, idealmente, para SPECT cerebral, também para PET cerebral, 1 hora após a injeção. E eu vou te explicar por que a gente não deve fazer com meia hora. Notadamente, tanto para ECD, que é um traçador, para SPECT, como o HMPAO, que é o outro traçador, o outro fármaco, que nós não temos no Brasil, mas que tínhamos, né? Então, são 2 fármacos que podem ser utilizados. Nesses 2 fármacos, se você começa a aquisição muito precocemente, com 30 minutos, existe um período de washout, de clareamento do traçador, da galho, que é o couro cabeludo, e que ele é muito intensa essa concentração ainda do radiofármaco circulante no couro cabeludo, com 30 minutos. E de 30 minutos ele tem uma queda brusca. Então, quer dizer, aquele exame que a gente começa no início, você começa com muita atividade no couro cabeludo, e depois, 25 minutos, 30 minutos depois, aquela atividade já diminuiu bastante. Isso pode gerar pequenos artefatos quantitativos, assim como também o detector, que é programado para detectar, por exemplo, captar 100 mil contagens por cada imagem estática, ele pode contar grande parte dessas contagens vindos do couro cabeludo e não do cérebro. Então, quando você adquire a imagem 1 hora após, você já permitiu que tanto para o HMPAO, que é o hexametilpropilenaminoxime, tanto para o HMPAO quanto para o ECD, você já eliminou grande parte, 80%, do fármaco que fica circulante no corpo cabeludo. E aí melhora o contraste de imagem entre o cérebro e o ruído ao redor do crânio. Essa é uma informação que eu acho até mais importante para os médicos nucleares. Se você pegar nos livros, né, texto, eles colocam assim um horário pós-injeção muito variável, entre 15 minutos até 2 horas. Você pode colocar o paciente na máquina, né, no equipamento, para fazer as imagens. No FDG, geralmente, se faz entre 30 minutos, porque, de acordo com a agenda do dia, como para os pacientes oncológicos, a gente só entra com 1 hora depois, então a gente aproveita esse horário inicial para colocar cérebro. Isso é uma boa estratégia, né, para você economizar dentro de um serviço de medicina nuclear, mas é bom saber disso. Muito boa informação. Mas no caso do PET, o flúor tem alta energia, então ele permite esse contraste melhor. Então já dá para você colocar ele realmente nesse tempo, né? Mais rápido no equipamento. Agora, acho que uma coisa importante, que acho que a gente pode entrar agora nas aplicações reais, né, da medicina nuclear. Mas uma coisa importante antes de preparo é que os pacientes neurológicos, muitos deles são pacientes agitados, até geralmente pela própria patologia, principalmente os doentes que têm demência. E isso às vezes é um problema para a gente conseguir fazer a imagem. E uma forma vai ter que ser sedá-lo. E sabemos que a sedação ela vai reduzir o metabolismo e pode dar alterações na imagem sem ser necessariamente pela doença. Como a gente deve proceder nesses casos? E até para os médicos que solicitantes, que vê que o paciente é agitado, que já tive casos que eu não consegui fazer o exame. Realmente é um transtorno para uma família que tem um paciente com demência, levar no serviço de medicina nuclear e chegar lá e a médica ou o médico dizer que ele não tem condições de fazer a imagem.
Como é que você Sim. deve, como devemos proceder? Bom, quando precisa de ser da sedação, precisa sedar, sim, né? E sempre lembrando que a anestesia ou a sedação, ela deve ser feita no momento que você for colocar o paciente no aparelho de PET ou no aparelho de SPECT para fazer aquisição. Aí você inicia, mas você não pode sedar naquele período em que o fármaco está sendo absorvido ainda pelo cérebro, porque senão você provoca uma depressão importante do Uhum. metabolismo e da perfusão do cérebro, alterando então a biodistribuição, provocando uma heterogeneidade na imagem e prejudicando o laudo também, né? Uhum. Então, nesse caso, o paciente chega, ainda que ele esteja agitado, é puncionado a veia. Se ele está muito agitado, às vezes esse período de repouso não vai haver, né? Então, você administra o radiofármaco e aí Uhum. já entra o anestesista, entra o profissional para fazer, então, a sedação na hora que o paciente for entrar na máquina. Ok. E agora vamos entrar nas aplicações da medicina nuclear na neurologia. E aí, Lauro, quais são as principais aplicações onde a gente consegue ajudar ao clínico a resolver o problema, a chegar a um diagnóstico correto? Bom, o carro-chefe, realmente, assim, eu acho que hoje, tanto para SPECT cerebral quanto para PET, né, o PET-CT, são as demências, né? Em Uhum. primeiro lugar, eu acho que é muito importante, principalmente no comprometimento cognitivo leve, nesses Sim. CTLs, onde a ressonância ainda não demonstra uma atrofia hipocampal, onde as alterações, onde as deposições de proteína tal, de proteína beta-amiloide ainda são bastante incipientes, começam ali na região do arquicórtex, na região do lobo temporal, na região mesial temporal, e muitas vezes, ou então na região também do símbolo posterior, na região do pré-cúneo, que é na região mesial parietal, e Uhum. começa a haver, então, realmente um pequeno isolamento do córtex entorrinal, afetando a memória recente. Então, nessa situação em que a ressonância ainda não demonstra alterações significativas, tanto o SPECT quanto o PET, mas principalmente o PET, por causa da resolução e dos detalhes, conseguem mostrar, então, uma diminuição do metabolismo de glicose e ou o SPECT com diminuição da perfusão cerebral nessa região mesial temporal ou na região do pré-cúneus parietal e giro do símbolo posterior, certo? Isto falando dos métodos tradicionais que são o SPECT e PET com glicose Uhum. marcada. Agora, a gente sabe que existe alguns poucos serviços no Brasil que já faz a marcação, então, da proteína PIB, né, do PIB, marcado com carbono 11, que realmente eles vão lá e se ligam na proteína beta-amiloide e aumenta significativamente, dando, então, um valor preditivo positivo alto, mostrando, então, que se houver essa deposição de radiofármaco, PIB marcado com carbono Uhum. 11, desenhar o cérebro do paciente, você então quase que uma imagem de, digamos assim, anatomopatológico do paciente. Se você fizer um corte daquilo ali, fizer uma autorradiografia, você vai demonstrar que aquelas localidades que têm deposição do PIB, que é um fármaco para doença de Alzheimer, você vai ter também na autorradiografia concentração de anticorpos contra essa mesma proteína beta-amiloide. Então, nessa situação, as demências são, então, o carro-chefe. E dentre as demências, existe, então, a demência de Alzheimer, né, cujo comprometimento é principalmente nas regiões parietais mesiais, no símbolo posterior, depois parietais laterais e nos lobos temporais, Uhum. e mais tardiamente pode afetar, então, os lobos frontais. É importante a gente lembrar que na doença de Alzheimer, a área visual está preservada, certo? Sim. O diagnóstico diferencial mais difícil na fase inicial da doença de Alzheimer é com a demência de Corpus-Levy. Sempre lembrando que a demência de Corpus-Levy tem uma síndrome parkinsoniana
em paralelo, se esses sintomas de parkinsonismo eles acontecem, fica mais fácil você fazer o diagnóstico. Na demência de corpos de Levy, você também tem uma, digamos assim, uma flutuação fisiológica, onde o paciente apresenta alterações vasculares, às vezes quedas de pressão, quadros de hipertensão, onde o Então, uma paciente tem clínica bem, assim, uma uma clínica clínica que, bem mais diferente, robusta. né, da demência de Alzheimer, mas que às vezes é Não, na difícil de demência de corpos de dizer. Levy. Isso, na demência de Mas corpos de assim, Levy, a mas clínica é você mais estava falando robusta. da diferenciação, né, de DA Isso. para demência do corpus de Levy. Isso. E aí, Entendi. no demência de corpos de Levy, o que chama atenção é a área visual no PET e no SPECT, onde você não vê os neurônios Afetado. ativados. Ou seja, tem uma degeneração, então, ali dos neurônios. Um outro tipo de demência é a demência frontotemporal, que comete mais os lobos frontais e os lobos temporais, de maneira mais frequentemente simétrica, embora possam haver síndromes, né, como a demência frontotemporal logopênica, em que às vezes você tem assimetrias envolvendo mais aí o hemisfério cerebral à esquerda, né? Uhum. Existem outras síndromes também, como síndrome pseudobulbar, que você também pode fazer um diagnóstico muito interessante, tanto com SPECT quanto PET. Síndrome córtico-basal também você faz um diagnóstico também baseado no PET, no SPECT, e às vezes alguns quadros relacionados à doença de Huntington também você pode ver, principalmente no PET, o acometimento do núcleo caudado tendo uma alteração, uma diminuição do metabolismo, você pode enxergar também na doença de Huntington. Então, existe, assim, na parte das demências, o PET e o SPECT ele tem aí um amplo espectro de padrões visuais que às vezes você não precisa de um software para poder reconstruir tridimensionalmente a imagem. Apenas com análise visual, o médico nuclear, o radiologista que está acompanhando ali o laudo, o próprio neurologista observando as imagens, comparando ali com o laudo do médico nuclear, eles conseguem fazer realmente um diagnóstico, vai auxiliar na tomada de decisão do neurologista ou do psiquiatra em outras síndromes psiquiátricas. Uma coisa importante que acho que era bom a gente frisar aqui, como você falou do PIB, né, da marcação, que a medicina nuclear também pode marcar, não só o metabolismo, como perfusão, mas também marcar a proteína, que é o fator principal responsável pela demência de Alzheimer. E, assim, infelizmente, no Brasil tem quase pouquíssimos centros, aqui em Recife a gente não tem ainda. Ele inicialmente foi marcado com carbono 11, mas a gente já tem também radiofármacos que marcam a placa amiloide com o flúor 18. Eu acho que isso vai ser, quando chegar aqui no Brasil, porque como o carbono 11 é um radioisótopo de 20 minutos, então você tem que ter um ciclotron perto do serviço de medicina nuclear, mas o flúor, como tem 110 minutos, a gente pode vir de outras capitais, né, de avião, como a gente compra o FDG. Então, isso vai ser, se Deus quiser, rapidamente uma realidade no Brasil. E, assim, o mais importante também é quando ele dá negativo esse exame. Então, um paciente que vem com queixa, que o médico está suspeitando de uma demência e vem, de Alzheimer, e vem um PET com o marcador da placa amiloide negativo, você pode excluir que aquele doente não tem Alzheimer. Isso aí acho que é uma contribuição fundamental, assim, muito importante, porque muda completamente, né, o tratamento daquele paciente. E aí, continuando, acho que está muito bom. A gente estamos com 38 minutos de live. Tínhamos prometidos que íamos ficar 30 minutos. Eu acho que a gente vai ter que apressar um pouco. Como eu vi alguns amigos meus psiquiatras aqui participando, eu acho que, e você como um grande estudioso nessa área de SPECT, gostaríamos que você falasse um pouco, tem aplicação nas doenças psiquiátricas esse exame de avaliação de perfusão ou de metabolismo cerebral? Sim, na parte psiquiátrica, e eu vou assim, ampliar um pouquinho o conceito de abordagem psiquiátrica, porque, por exemplo, depressão pode ser tanto atendido por um neurologista quanto por um psiquiatra,
o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também pelo psiquiatra, como também pelo neurologista, ambos são capacitados para essa abordagem. Então, a gente tem aí, principalmente, por exemplo, na depressão, a gente sabe que a região pré-frontal, a região órbito-frontal, que fica na base do lobo frontal, a gente sabe que essa região órbito-frontal, ela é uma região que, órbito frontal, é aqui, fica debaixo, aqui a testa, né? Então, essa região órbito-frontal aqui, e nessa região órbito-frontal existe essa estrutura aqui, que se chama giro do símbolo subgenual, genual de geno, de joelho. Essa aqui é o corpo caloso, que é um feixe de fibras, que conecta os dois hemisférios cerebrais. E abaixo dessa região genual existe uma região aqui chamada núcleo accumbens, que é uma região relacionada com o controle do humor. As pessoas, quando têm depressão, elas têm muita diminuição da função aí desses neurônios. Então, essa região do pré-frontal, que são os polos frontais, a base dos frontais e o giro do símbolo, principalmente o anterior, eles têm diminuição da sua função, certo? Então, nesse caso, um exame de PET com glicose ou SPECT com um traçador de perfusão, ambos poderão mostrar diminuição da perfusão ou diminuição do metabolismo nessa região. Então, essa é uma aplicação em psiquiatria. A outra aplicação, que pode ser que tenha grupos utilizando, é, no caso, a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é muito comum em adolescentes, crianças, mas não é exclusivo, tem muitos adultos que têm TDAH também. E o que é o TDAH? Entre outras alterações, o que chama mais atenção do ponto de vista neurobiológico é uma disfunção dopaminérgica. E já se descobriu que os neurônios dopaminérgicos que chegam em determinado, principalmente no corpo estriado, assim como também nos lobos frontais, eles têm muito transportador pré-sináptico de dopamina. Aquele DAT que a gente usa no Trodat, para fazer exame Trodat, o neurônio tem muito DAT, então ele reabsorve muita dopamina da fenda. Então, são pacientes que têm pouca dopamina na fenda sináptica. Então, isso cria uma disfunção onde a criança ou o adulto tem um déficit de atenção, assim como também ele tem uma alteração comportamental caracterizada por bastante hiperatividade, né? Então, nesse caso, por exemplo, o tratamento metilfenidato é um composto de anfetaminas, que são substâncias que vão lá e bloqueiam essa recaptação, o funcionamento desses transportadores pré-sinápticos, que são os DATs. E ali favorece o acúmulo de dopamina na fenda sináptica, tentando, então, regular o funcionamento, melhorando o controle do comportamento e auxiliando, então, no aumento da atenção do paciente. Então, nesse caso, também o espectro integral, utilizando um outro fármaco, que é Trodat-1, que nós temos no Brasil disponível. Trodat-1 é para SPECT, ele é marcado com TECNET também, e ele se liga nos transportadores dopaminérgicos da membrana pré-sináptica. Então, quando se fizeram, então, estudos de espectro cerebral com Trodat em pacientes com TDAH, observou-se que existia uma hiperexpressão, um aumento da densidade de transportadores dopaminérgicos, que é o contrário da doença de Parkinson. Então, crianças ou adultos que têm TDAH têm um aumento na densidade e isso pode ser quantificado. Uma vez contendo valores de referência comparativos, baseados até com populações normais, o exame de espectro com Trodat pode ser, sim, auxiliar no diagnóstico, ou pelo menos na presunção, de que aquele paciente tem um aumento da densidade de transportadores pré-sinápticos de dopamina quando comparado aos sujeitos normais. E a comparação com o tratamento, quando você institui o tratamento, a gente pode acompanhar com a imagem e ver que está reduzindo essa captação? Ou ainda não tem estudo? Pode ser feito o acompanhamento evolutivo. Mas aí, nesse caso, um exame já mostrando que tem esse aumento da densidade, associado com a própria melhora clínica do paciente com a medicação, às vezes dispensa um segundo exame apenas, digamos assim,
para confirmação do óbvio que realmente o paciente tinha TDAH. Ai, que ótimo. Tenho muito mais perguntas, eu teria aqui muito mais perguntas, mas eu acho que pelo tempo, 44 minutos, eu acho que só para finalizar, a gente poderia falar um pouquinho da doença de Parkinson, da utilidade, já que você entrou no Trodate. E outra coisa interessante, porque os pacientes com doença de Parkinson, sabemos que ele pode tanto evoluir com depressão, que é até relativamente comum, como também cerca de 30% deles podem evoluir com demência. Como o SPECT cerebral, agora de perfusão, pode nos ajudar nesse diagnóstico diferencial de um Parkinson com depressão ou é um Parkinson com demência? E o outro, como é que ele pode nos ajudar? Agora, em outro caso, um paciente com tremores ou com suspeita de ter uma doença de Parkinson, como o SPECT com Trodate, ele pode nos ajudar. Eu acho que, para finalizar aqui das aplicações, não falamos muito de epilepsia, mas aí pode ficar para uma próxima live. Muito bem. Hoje, para o diagnóstico da doença de Parkinson e para o diagnóstico diferencial, o espectro cerebral, utilizando o Trodate, ele é marcado com o tecnécio, é um exame de escolha, né, para o diagnóstico, e principalmente porque hoje nós dispomos nas estações de trabalho, nas workstations, dos equipamentos, de ferramentas quantitativas que nos permite avaliar quanto de terminações de neurônios dopaminérgicos está chegando, então, no corpo striado, que é lá o núcleo caudado e o putâmico. Então, sempre lembrando que na doença de Parkinson, o que acontece é uma perda de neurônios dopaminérgicos na região do tronco cerebral. E o exame de espectro cerebral não vai avaliar os neurônios aqui embaixo no tronco, não. Vai avaliar essa arborização de axônios que vão subindo e que terminam nos neurônios lá do corpo striado, né? No putame e no núcleo caudado. E lá no corpo striado, onde vai ter a sinapse, né? O Trodate vai se ligar nesses transportadores pré-sinápticos, que são canais, cujo objetivo é recaptar o excesso de dopamina que sobrou ali na fenda sináptica, certo? Então, o que acontece? Se nós temos lá do lado direito do tronco cerebral 100 neurônios dopaminérgicos, como exemplo, do lado direito, e do lado esquerdo tem 70 neurônios, porque 30 já morreram, quando eu chegar lá em cima, chegar nas terminações, o Trodate vai se ligar mais ou menos 100% do lado direito nas terminações e 70% do lado esquerdo. E aí, esse Trodate vai ficar emitindo, por causa do tecnécio, radiação lá dessa fenda sináptica. E aí eu vou quantificar essa radiação que está sendo emitido, quantificando, e aí eu vou falar, olha, o índice é que tem uma diminuição de densidade de transportadores através do radiofármaco Trodate no putâmen do lado esquerdo e está preservado do lado direito. Muito bem. Então, esse é um exame corriqueiro. Nós temos o fármaco no Brasil e para a doença de Parkinson é fácil fazer o diagnóstico. Outras situações que não captam, por exemplo, é quando o indivíduo tem algumas alterações comportamentais, muitas vezes psicogênicas, e que às vezes você não sabe, às vezes mesmo o neurologista, de repente tem pessoas que têm síndromes de mentira crônica, que às vezes ele viu algum paciente com Parkinson e de repente ele exibe aquela alteração e você precisa às vezes fazer um exame para diferenciar. Outro também, tremor essencial. Tremor essencial, algumas pessoas que têm tremor às vezes assimétrico nas mãos e vai ser avaliado através do espectro com Trodate e o exame é normal. O exame é normal. Então, só vai estar diminuído nos pacientes que têm a doença degenerativa, que é a doença de Parkinson. Isso. Mas também tem uma outra situação, que é uma demência, que é a demência de Corpus-Levy, que é uma ótima diferenciação também de doença de Alzheimer com demência de Corpus-Levy, é que o fato de a demência de Corpus-Levy também ser uma alfa-sinucleinopatia, que tem essa proteína também alterada, então o paciente também exibe um parkinsonismo, uma síndrome parkinsoniana. Se você fizer o Trodate,
o trodátil vai estar diminuído na demência de corpos de Levy e vai estar preservado no indivíduo com doença de Parkinson. Então, em casos complicados, em que você não está conseguindo diferenciar qual síndrome o paciente tem, você faz, então. Às vezes, é o caso até de uma demência de corpos de Levy, em que o paciente começa com uma síndrome parkinsoniana primeiro. Então, às vezes, o que acontece? Os dois pacientes, a demência de corpos de Levy e o Parkinson, têm o trodátil alterado. Aí você fala, os dois estão alterados. Então, agora, o que eu preciso fazer? Um PET com o FDG ou um SPECT, porque no caso da doença de Parkinson, alterações corticais são muito tardias. Enquanto que na doença de demência de corpus Levy, não. Você já vai ver aquelas alterações mais robustas, típicas e até parecidas com a da doença de Alzheimer. Certo. E na depressão, no paciente com Parkinson e depressão, para a gente diferenciar da demência. Perfeito. Isso. No caso do paciente com Parkinson e depressão, você vai ter principalmente aquele acometimento do giro do símbolo subgenual, que é a parte mais inferior e órbita frontal, que às vezes associa-se com a doença de Parkinson, né? Agora, nas demências, o acometimento frontal em Alzheimer é muito tardio. E a doença de Alzheimer não cursa com parkinsonismo. Então, é fácil diferenciar Alzheimer, por exemplo, da demência. E um Parkinson com demência, você vai ter o hipometabolismo, também pode ter, né? Parieto temporal e occipital. Exatamente. E aí que você não vai ter na depressão, a não ser que ele tenha depressão, mais demência, mais o Parkinson. Isso. Na depressão pura, você vai ter alteração só frontal e frontal basal. Isso. Muito bem. Eu acho que a gente abrangeu muita coisa. Eu aprendi muito aqui. Gostei bastante, Lauro. E agradeço enormemente você ter aceito, né? Aceito o nosso convite. E, quem sabe, vamos fazer novas lives. E discutir assuntos mais específicos. Sim. Também, se as pessoas pedirem, se houver uma necessidade maior. Mas eu acho que foi muito esclarecedor. Gostei muito dessa nossa primeira live. Então, perfeito. Muito obrigada. Agradeço demais. Parabéns para você pela iniciativa, pela qualidade aí também do seu set de filmagem também, que está muito bom, né? E eu agradeço também a todos os convidados que vieram assistir a essa live. É muito interessante, muito importante também a gente reforçar as aplicações da medicina nuclear, uma especialidade que vem crescendo muito mundialmente e os equipamentos que nós temos são altamente sofisticados e a gente tem tudo para dar certo aí com essas campanhas, com essas iniciativas de divulgação. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Obrigada. Boa noite, pessoal. E quem tiver dúvidas, pode mandar perguntas para o nosso Instagram, não é? Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado também. Tchau, tchau. Tchau.